Olá pessoal, estou aqui com o Michael Victor, CEO da Help Doctors. Estamos aqui para mais um podcast, tirar as dúvidas e conversar um pouquinho sobre os bastidores do mundo contábil, unido aqui com a parte da construção, né, Michael? Atualmente a gente está até localizado próximo. Eu, como pessoa física, sempre consulto o Michael uma vez no ano, né, Michael? A gente conversa um pouquinho, eu tenho um monte de dúvidas e quis trazer para o Michael a oportunidade, não só eu, agora todos estarem sabendo um pouquinho dos bastidores, da contabilidade. E, inicialmente, Michael, se você pudesse apresentar, Michael é CEO da Help Doctors, e eu começo, Michael, perguntando por que você virou contador, como que você foi para esse caminho de exclusivo hoje, é uma contabilidade focada mais no grupo médico aqui na região de Divinópolis. Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui, e aí a gente parte aí para as dúvidas dos bastidores aí com a turma. Então, eu, na verdade, buscando, né, uma área boa para se formar e tudo, já havia trabalhado, quando adolescente, já havia trabalhado na contabilidade, mas atuando mais na área de despachante. Há muito tempo atrás, contabilidade e despachante era meio que misturado as coisas, né? Então, já tinha um interesse. E depois, pensando de uma forma mais estratégica, eu vi que a área da contabilidade era uma área muito grande, né, que abria muitas portas e tudo. Então, quando eu realmente resolvi fazer um curso superior, ingressei no curso de Ciências Contábeis e já no segundo período comecei a trabalhar em contabilidade. Então, isso me deu um alinhamento muito bom, né, de prática com a teoria da faculdade, e começamos aí a carreira. Mas já era dentro da área médica ou não? Ainda você estava na contabilidade? A contabilidade que eu trabalhava atendia muitos médicos. Então, depois ela acabou não ficando somente na área médica, começou a atender umas outras áreas, mas ela atendia, eu tive muito contato. Inclusive, através desse trabalho, graças a Deus, fiz um trabalho bem feito e fui convidado pelo diretor do Grupo Santa Mônica, que era um grupo de saúde aqui de Divinópolis, com 2 hospitais, né? Depois chegou a ter 2 hospitais, plano de saúde próprio, várias outras empresas do grupo, me convidou para implantar a contabilidade interna dentro do grupo. Então, eu fiquei lá por mais 6 anos, foi aonde eu realmente me especializei muito na área da saúde e tive muito contato com todo o mercado da saúde. Então, isso me deu uma credibilidade boa, me deu muito conhecimento, e aí muitos médicos começaram a me procurar por isso. Para fazer a contabilidade pessoal dele, além da empresa. Chega muito isso, mas você faz contabilidade do hospital e tudo, por que você não me ajuda e tudo? Então, ele foi crescendo. Esse grupo foi vendido, né, em 2019, esse grupo foi vendido para uma multinacional, né, que é o Grupo Notre Dame Intermédico. E aí, com essa venda, eu já resolvi também deixar meu cargo à disposição para me dedicar exclusivamente ao escritório. Então, hoje a Help Doctors é uma contabilidade focada sim, na área da saúde. Nós atendemos, na maior parte, médicos e também atendemos aí clínicas de dentistas e de outros profissionais da saúde. E exclusivo de Divinópolis ou pega toda a região centro-oeste? Não, hoje, graças a Deus, na verdade, a gente atende praticamente a nível nacional. A gente tem clientes, eu tenho cliente no Sul, em cidades do Rio Grande do Sul, tem cliente em Roraima. Agora que está tudo digitalizado, né? São Paulo, a gente atende muito cliente do direito de São Paulo. Então, assim, o nosso maior público está aqui em Divinópolis, BH, região metropolitana, mas também temos muitos clientes que estão crescendo cada vez mais para outras áreas também, porque nós não somos uma contabilidade online, mas nós somos uma contabilidade digital, que se preocupa com tecnologia. Os processos são digitais, mas se a pessoa quiser ir lá em você fisicamente, pode. Exatamente. Tem um telefone para ligar, né? Tem alguém recorrer. Exatamente. A gente investe muito em tecnologia e processo para fazer de forma digital, mas segura,
e preza muito por ter esse contato. Então, todos os meus clientes têm acesso direto a mim, a minha equipe, não tem nada de atendimento totalmente robotizado e tudo mais. Entendi. Tem alguém lá do outro lado. A gente vê aquelas contabilidades que prometem tudo digital, sistemas super simples, e às vezes a gente vê que, principalmente o médico, qual que às vezes ele precisa de um contato pessoal ainda, né? Sim. Não dá para digitalizar tudo. Com certeza. É uma relação de total confiança, né? Então tem que ter total confiança. Então eu não vejo que funciona, né? Não gosto muito do modelo onde você é totalmente tratado no digital. Eu acho que tem sim, você tem que ter aquela referência, aquela pessoa que te dá o suporte quando você precisa. Você pode ligar a qualquer momento, né? É porque as dúvidas vão mudando, né? A legislação vai mudando, e é natural você ter dúvida que ano passado era diferente da de hoje. Com certeza, com certeza. E assim, a minha esposa é médica, é sua cliente lá também. Dentro de casa eu vejo que os médicos, eles têm um perfil parecido. É uma dificuldade ali na área contábil. Qual que é hoje a que você vê, Michael? A maior dificuldade do médico é para abrir, sei lá, empresa, pessoa física, pessoa jurídica? Qual que é a dúvida mais comum quando ele entra ali na Help Doctors? O que faz ele realmente confundir a cabeça e procurar uma contabilidade? Olha, realmente as dúvidas são muito no sentido de o que eles precisam de verdade, o que é essencial e qual que é o melhor caminho para eles irem para pagar o mínimo possível de imposto e sem correr risco, que é como diz, o pilar da nossa assessoria. A gente, claro, quer fazer o cliente pagar o mínimo possível, mas também quer dar segurança para ele de não correr riscos necessários e não ter problema na dor de cabeça que pode até um dia comprometer a carreira médica dele. Estando dentro da regra, né? Claro. Exatamente. Então, assim, as principais dúvidas são justamente nesse planejamento, no acompanhamento de abrir ou não uma empresa, de como pessoa física ou como pessoa jurídica, quais são os caminhos, e a nossa assessoria é justamente nesse sentido, de nortear e acompanhar toda essa carreira com segurança. Mesmo o médico então, atuando como pessoa física, é importante ele ter uma assessoria contábil, até porque ele vai ter que emitir notas, né? Vai ter todo o processo, aí eu nem sei, você vai saber dizer. É vantagem ser pessoa física ou jurídica? Então, ou não tem uma regra? Não tem uma regra. Existem casos que é vantajoso sim e outros que não. Vai muito do perfil, da realidade e do momento da carreira de cada profissional. Mas ele precisa sim também, como pessoa física, ter um acompanhamento, porque se feito da forma legal, ele precisa escriturar o livro caixa, que é uma contabilidade de pessoa física, né? Todo profissional liberal, não só médico, engenheiro, dentista, todos os profissionais liberais que atuam como pessoa física, eles precisam, da forma legal, preencher o livro caixa, que é Leão. O livro caixa é um redutor de impostos? O que é? Ele é uma escrituração contábil de pessoa física direto no sistema da Receita Federal, onde você lança todos os seus rendimentos, todas as despesas que podem ser deduzidas para cálculo do imposto, e lá também é feito o cálculo do imposto que tem que ser feito mensalmente. Então, para fazer isso, na maioria das vezes, os profissionais não têm tempo e precisam da ajuda de uma contabilidade. Até porque se ele preencher errado, deve ter cada tipo de, sei lá, escola tem uma parte que deduz. Saúde deve ser Isso. No livro caixa entra somente as despesas relacionadas à prestação de serviço. Então, são despesas com consultório, energia, aluguel, secretária, todos os material, medicamento que às vezes precisa comprar para atender. Então, assim, tudo que é utilizado para prestação de serviço. E aí tem sim a nomenclatura certa, tem as contas corretas para ser lançadas. Então, pelo menos o conhecimento mínimo tem que ter para fazer da forma correta. Eu até falo muito para Tassi em casa. O médico, o futuro dele, na minha opinião, é ele empreender dentro da área. Então, ele deveria, assim, na minha opinião, começar como pessoa física, virar uma pessoa jurídica, começar a empreender, sei lá, às vezes a gente pega um cirurgião plástico que tem uma clínica com vários outros profissionais trabalhando lá dentro de estética. Então, ele tem que necessariamente ir para uma pessoa jurídica, né? E contabilmente, isso vai se ajustar. Com uma pessoa física, ele não vai conseguir fazer isso, né? Na verdade, até uma particularidade na área médica é que, antes disso, já para começar a dar um plantão ou outro em hospitais, os próprios hospitais já exigem que esses médicos tenham uma pessoa jurídica. Porque para o hospital ele não compensa, né, ele contratar esse médico como CLT,
ele vai ter um encargo muito alto e tudo mais. Então, na maioria das vezes, a relação entre os hospitais e as clínicas grandes com os médicos, ela é de serviço terceirizado. Então, já é exigido desde o início a empresa para ele conseguir prestar esse serviço e receber como terceiro. Então, ele usar a empresa do hospital no consultório. Já obrigatoriamente ele vai ter que usar, né? Exatamente. E os médicos que às vezes atuam como pessoa física, que às vezes tem bens, a gente sabe que muitos médicos eles investem em construtora, já investiram aqui com a gente. Se ele não tem uma contabilidade regular, que dificuldade que ele tem ali na hora de declarar os imóveis que ele, por exemplo, investe numa construtora como a nossa? Que tipo de problema pode acontecer com ele? A grande preocupação é essa, você precisa ter um acompanhamento justamente para saber se os seus investimentos estão de acordo com a renda que você tem declarado. Então, às vezes as pessoas ficam pensando somente em não pagar imposto, em tentar sair, né, do leão, mas elas esquecem que se não tiver renda comprovada, elas não conseguem fazer bons investimentos. Porque se você vai pedir um limite de aumento no banco, se você vai buscar um crédito no banco, ou até se você vai comprovar alguma aquisição ou investimento no construtor e no imóvel, você precisa ter renda para isso. Senão isso vai chamar com certeza atenção para as suas declarações e para a sua movimentação, e você vai ter sérios problemas com isso. Com certeza a multa deve ser muito mais cara do que com certeza. Que ele economizou, né? Com certeza. Além não só a multa, mas a gente está falando de um crime, né, que é a sonegação. Então a pessoa pode responder processo por isso e tem certeza que não é nada que alguém vai querer. Com certeza não. Então, assim, tem que ter realmente um acompanhamento, uma preocupação de declarar tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser declarado, para conseguir ter uma renda compatível e ter tranquilidade para ter investimento, para adquirir imóveis e depois negociar isso. O que eu vejo, até a gente conversou com o Thiago, com ele, que ele mexe com essa parte do cartório. E ele disse aqui no podcast também que o próprio cartório, na hora que, sei lá, o médico lá, doutor Luiz, recebe um apartamento da Vita Empreendimentos, na hora que transmite o ITBI e os outros processos, o próprio cartório já comunica com a Receita. Então, o que eu vejo, até das nossas reuniões que a gente já fez, é que parece que o cerco cada vez vai fechando. Então, se a pessoa realmente não se preocupar em contabilmente estar certo, uma hora o leão acaba chegando, né? Com certeza. A gente tem acompanhado isso muito nas declarações de imposto de renda, né? E às vezes aparece até imóvel que o dono estava esquecendo de mandar a documentação e a gente cobra justamente porque ele já veio a informação da Receita Federal que o cartório disponibilizou de que aquele imóvel já estava no nome daquela pessoa. Então, essa integração da Receita Federal com todos os órgãos, né, e todas as pontas que estão relacionadas à movimentação de rendas, ela é cada vez mais forte. E é isso que é o grande dedo duro, né? Para falar mostrar mais facilmente nos sistemas da Receita que tem alguma coisa de errada. Tem vários dedos duros. Existe um prazo, eu não sei se existe um mito, parece que 5 ou 10 anos a Receita pode ir até a pessoa que sonegou o imposto, ou isso é lenda? Não, existe sim. Toda declaração, né, ela tem um prazo de 5 anos de fiscalização. Depois de 5 anos, a Receita não pode cobrar nada mais daquilo que passou, porque prescreveu. Mas durante esses 5 anos ela pode se notificar e pedir. Ele pode ficar sucinto a ser chamado e aí abre todas as declarações anteriores, ele tem que retificar tudo. Ela pode buscar os últimos 5 anos e questionar qualquer coisa para ser provado. Entendi. Então isso aí deve dar um trabalhão danado para vocês lá. Já aconteceu no caso? Graças a Deus com um cliente meu ainda não. Então a gente sempre está orientando certinho. Né? Porque o processo de declaração ele não termina na hora que você entrega a declaração, né? Ele tem, durante esse prazo, ele tem que ter um acompanhamento e tudo mais. Então, quando a gente faz esse acompanhamento de fato, às vezes se tem sim alguma inconsistência, outros que isso sim acontece sempre, a gente consegue resolver isso de forma... antes de ter resolve de forma espontânea e sem ter nenhum tipo de problema ou impacto para o cliente, entendeu? Entendi. E no caso, por exemplo, do médico, Marco, muitas das vezes a gente vê que ele tem sociedade. Às vezes a clínica ela tem que estar declarada por completo na declaração dos dois sócios, os custos, as reformas, como que funciona isso? Às vezes o médico tem uma sociedade com um colega, entra outro sócio, ele faz reformas, como que contabilmente ele deve declarar essa reforma, depois se ele vender a clínica, como é que é esse processo para você? Tudo vai depender do início
da construção ou da constituição dessa clínica. Então, se de fato a clínica ou o imóvel for da sociedade, né, isso vai estar contabilizado como ativo imobilizado da empresa, e todos os sócios são donos daquele imóvel, assim como da empresa, de acordo com os dados do contrato social. Então, tem a participação societária de cada um, e ele tem direito a tudo que é da empresa nesse percentual. Então, toda clínica que o médico participa tem que estar lá na declaração dele. Se o imóvel faz parte da empresa, né, se ele foi construído ou adquirido pelos sócios, ele tem que ser contabilizado. Que é muito importante isso, fazer na reforma, nas benfeitorias do imóvel, ter documentação, até por isso que a gente indica realmente ser acompanhado isso através de uma construtora, porque você vai ter documentação hábil e tudo mais, para ir atualizando o valor desse imóvel, e no caso de uma venda ou desfazimento da sociedade, isso estar atualizado e até diminuir o imposto na hora da venda. Então, não só na empresa, mas também nos imóveis de pessoa física. Entendi. Então, para exemplificar, tanto um imóvel de pessoa jurídica ou de pessoa física, vamos supor que vale lá 100 mil reais. Ele fica com ele 10 anos, ele vale, sei lá, 500 mil. Se ele fez benfeitorias com notas fiscais de uma construtora, ele vai pagar, vamos supor que ele fez 200 mil de reformas. Então, está dando um custo aí de 300. Ele vai pagar o imposto só sobre a diferença, que são 200 mil reais. Exatamente. Essa é a vantagem, então, de contratar uma construtora, para ele não pagar um imposto maior numa eventual venda, né? Exatamente. O imóvel ele é registrado tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica pelo valor da escritura. Então, se eu compro um imóvel de 100 mil reais e tem uma escritura de 100 mil, ele vai ser contabilizado por esse valor. A atualização de valor, né, a valorização do imóvel, ela não é contabilizada, porque ela não tem valor legal para ser contabilizado e atualizado somente pela valorização de mercado. Se atualiza na Então, a única forma de você realmente atualizar o valor de um imóvel depois da escritura passada é com a comprovação de benfeitorias feitas naquele imóvel. Então, se você tinha um imóvel de 100 mil, gastou 200 mil reais de benfeitorias e agora está valendo 500 mil, na hora de vender, essa escritura for passada por 500 mil reais, você vai ter os 100 mil de compra, mais 200 mil de benfeitoria e vai pagar imposto somente sobre os 200. Entendi. Que são 15% sobre esse ganho de capital. Então, como pessoa física, faz o cálculo da diferença do percentual da pessoa física. Na jurídica, insere as notas lá que executou. Exatamente. E no caso de um sócio que saia da sociedade, como que isso se redistribui? Eles devem... Então, aí fazer no processo de saída do sócio, né, quando existem bens e tem todo o valor da empresa, existe uma ferramenta, né, que é o valuation. Não é uma ferramenta, né, é uma metodologia de cálculo do valor da empresa. Então, é levantado todo o cálculo de quanto que vale aquela empresa, não só pelas atividades, pela receita, mas também pelos bens que ela tem. E aí, isso vai entrar dentro desse valor, vai ser avaliado quanto que a empresa vale, para ver quanto que esse sócio retirante tem de direito a receber de quem está entrando ou dos sócios que vão permanecer na empresa. Então, é refeito o contrato social? Exatamente. Vai ser refeito com uma nova valorização, porque quando abre a empresa sempre tem um valor lá de capital social que a empresa está entrando. Então, se algum sócio sair, deve ser refeito o contrato social e esse valuation, como que ele é feito? O valuation é feito através de cálculos, geralmente feito justamente por um contador. Feito por você, por exemplo, vocês mesmos fazem isso. Exatamente. Então, tem toda uma metodologia onde você vai avaliar os ativos da empresa, avaliar a marca, avaliar as receitas, né, os resultados dessa empresa, fazer uma projeção para os próximos anos. Então, faz todo esse levantamento para se chegar em quanto essa empresa vale naquele momento. Aí é feita uma alteração contratual com a saída dos sócios, a entrada dos novos ou somente permanecendo que já estavam, e aí feito esse acerto de contas de acordo com o valor exterior. Até para o médico que está saindo de uma sociedade, do jeito que você está falando, ela vai se alterando, né? Então, vamos supor que ano que vem ela valha mais, mas ele não está atuando lá. Ele não vai ter o lucro efetivo, mas o nome dele está lá. Então vai bagunçar. Faz parte do funcionamento. Então vai bagunçar mais ainda se ele não sair da empresa, né? Isso. A gente não, a partir do momento que você realmente não faz parte da sociedade, não tem nenhum vínculo ali nem nada, não faz sentido nenhum você se manter numa sociedade. Até porque enquanto você estiver ali,
não só os lucros, né, mas também prejuízos ou qualquer processo e tudo mais, você também vai estar respondendo como sócio. Entendi. Então, é bom resolver o quanto antes, se tiver alguma No caso, por exemplo, vamos pôr um exemplo fictício, um médico que tem um imóvel alugado, ele deveria declarar na pessoa física dele, jurídica? Ele pode declarar na pessoa física ou na pessoa jurídica. O importante é declarar, porque, mais uma vez, vem os dedos duros. Na maioria das vezes, esse imóvel vai estar sendo acompanhado por uma corretora ou por alguma administradora, né, de imóveis. E aí, essas imobiliárias, né, e tudo, elas têm que informar para a Receita Federal todos os aluguéis que estão no poder dela ali. É uma declaração que chama de IMOB. Então, essa declaração é entregue para a Receita Federal e a Receita tem acesso a todas as pessoas que estão recebendo aluguel e a todas as pessoas que estão pagando aluguel. Então, essa informação é cruzada diretamente para o imposto de renda da pessoa física. Então, se ele tem um imóvel, está alugando e não tiver declarado ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, isso aí vai depender de planejamento tributário, provavelmente ele também pode vir a ter problemas. Então, isso não depende do valor, né? Depende... Independente do valor. A partir do momento que você recebe um aluguel, R$500 lá tem que estar declarado. Exatamente. Que é o mesmo caso que a gente estava comentando, né? A Receita até 5 anos vai acabar chamando ele e o que ele lucrou lá vai ser perdido. Exatamente. E entra na mesma situação. Se ele vai declarar isso como pessoa física, vai ser através do livro caixa, do Carnê-Leão, ou como pessoa jurídica através de uma empresa com atividade específica para isso. Entendi. E vocês, como Help Doctors, Michael, eu vi que tem um outro nome lá que vocês utilizam, que é o Grupo AID. O que seria? É o Grupo AID. O Grupo AID é um grupo de soluções que não são da contabilidade, mas que a gente sabe que os nossos clientes precisam. Então, a gente criou esse grupo de soluções para auxiliar os nossos clientes em demandas que, às vezes, eles não têm tempo de procurar no mercado e acabam adquirindo gato por lebre, né? Então, onde a gente consegue auxiliar nossos clientes com marketing médico estratégico, com seguros de responsabilidade civil e seguros por incapacidade temporária, que é muito pertinente ao exercício da profissão. A gente consegue também atuar com certificação digital, investimentos, né, a parte de planejamento financeiro pessoal. Então, a gente tem, para isso, para todas essas áreas, a gente tem parceiros que são especialistas nessas áreas, para auxiliar nossos clientes em tudo isso. Então, um cuidado, resolver tudo em um lugar só. Cuidado além da contabilidade, que cabe todo médico, principalmente hoje com o digital, né? O marketing, como divulgar a sua clínica, todo o ecossistema além ali do médico em torno da contabilidade, né? Exatamente. A gente vai vendo que, às vezes, o cliente precisa de um seguro, por exemplo, de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, para quem não sabe, é um seguro que protege o erro na profissão ou qualquer ação que seja decorrente do exercício da profissão. E aí, às vezes, você vai no gerente do banco e ele só tem o produto dele para vender. Então, você não é específico para o médico. Você não tem tempo de procurar outros produtos e acaba fechando um produto que é o que você teve acesso primeiro e que, na maioria das vezes, não é a melhor opção. Então, com esses parceiros, a gente consegue cotar o mercado inteiro, porque não tem viés nenhum com instituições únicas e nem com instituições financeiras. Então, a gente consegue realmente buscar o melhor produto para o cliente e sem ele precisar preocupar em se deslocar e perder tempo para isso. Seria uma segurança para o médico que tem receio de um paciente maluco lá processar ele está assegurado que, se isso acontecer, ele não vai ter prejuízo financeiro? Exatamente. O seguro pode ser justamente por processo ou por qualquer, como disse, o médico está suscetível a erro também, né? Então, qualquer erro médico também de conduta, de procedimento, qualquer coisa, o seguro ele vem para cobrir as custas advocatícias e também com um prêmio para cobrir qualquer tipo de indenização. Entendi. Então, se acontecesse isso, teria um advogado indicado lá por vocês que faria todo o trâmite. Exatamente. Que é o que eu acho que não só o médico, todo profissional tem a dificuldade de saber qual a pessoa certa que vai atuar por cada caso. Né? Exatamente. Direito, uma caixinha de surpresa. Né? É a mesma coisa, você como engenheiro também tem um risco enorme na execução de projetos, de cálculos, e você também pode ter um seguro de responsabilidade civil, porque qualquer cliente seu que venha questionar alguma coisa judicialmente, você também vai estar coberto e pode usufruir disso.
Então, esse seguro é interessante para todo profissional liberal que tem riscos. Então, eu vou olhar um para mim lá também. Para construtora, você também faria? Então, a gente realmente atua especificamente para médicos, mas esses parceiros nossos às vezes conseguem te ajudar, sim. Vai ser um prazer se a gente puder. Vamos olhar, segurança nunca é demais. A gente abre essa sessão lá sem problema. Marco, então assim, para a gente caminhando aí para o final, você disse que você atende no Brasil todo. Você pensa em expandir, ter uma nova sede fora de Divinópolis, ou já tem pessoas da sua contabilidade que já atuam fora de Divinópolis presencialmente? Não, hoje a ideia é realmente centralizar, né, a nossa operação ser toda centralizada na matriz em Divinópolis e a gente atender de forma digital o Brasil todo. A gente consegue fazer isso e hoje não vê necessidade de ter uma nova sede em outros lugares, não. Mas já chegamos a pensar e vamos dizer, não dá para descartar a hipótese de talvez ter em alguma, por exemplo, interior de São Paulo, que é uma área que tem crescido muito e tudo mais, às vezes a gente ter alguma sede lá para atender mais próximo a esses clientes. Atender mais de imediato. Mas, assim, é uma coisa que mais para o futuro. Por enquanto, a gente realmente consegue absorver bem aqui na nossa sede. Enquanto a gente conseguir manter a qualidade, a gente vai manter tudo pertinho da gente aqui. Entendi. Bom, gente, eu acho que deu para passar, assim, eu acho que a contabilidade, pelo menos para mim, eu falei ontem no Instagram, eu tento reunir com você pelo menos uma vez no ano. Eu tenho também a Lidiane, que é a contadora da construtora, e assim, a gente vem melhorando a cada ano. Mas acho que nada impede sempre o seu cliente lá conversar em separado, né, Mike? Isso é muito valioso, até para negociações e igual você comentou, a contabilidade ela não encerra quando entrega a declaração, né? Todo dia ali, na hora que você for comprar um bem, já saber como que ele está vindo, o que o cara do lado de lá declarou, se ele está te induzindo ao erro, né? Então, é igual dieta, né? Tem que ficar todo dia preocupado, né? Exatamente. Então, acho que essa é a mensagem, né? Não se preocupar só, né, no momento da declaração, mas todo dia, né? É isso aí. E assim, principalmente voltado a investimentos, aquisições de imóveis, construção, reforma, é sempre interessante que o cliente vá nos posicionando sobre isso, sobre tudo que está fazendo, justamente para a gente atuar de forma preventiva e auxiliar ele, né, orientar a buscar os melhores caminhos para depois não ter um impacto grande em relação ao imposto e também não ter problema por falta de compatibilidade com renda e tudo mais. Então, é muito importante ter esse contato e essa transparência do cliente para a gente conseguir atuar de forma preventiva. E o cliente não perder, né, o lucro que ele custou a ter. Né? Exatamente. Ô, Mike, então eu te agradeço e fica aí o convite, pessoal. Help Doctors, depois vou deixar o link aí na descrição. Quem tiver mais dúvidas, eu sei que o tema é bem grande, a gente tentou abordar assim, de uma forma mais superficial, mas quem tiver interesse, a gente pode deixar o link aqui e entre em contato direto com o Michael. Tudo bem? Isso aí, Edson. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa que precisar, nós vamos estar sempre à disposição. E qualquer dúvida que o pessoal tiver aí também, nós estamos lá pronto para atender. É isso aí.